Bom dia! Vamos começar a aula aberta de hoje. Seja muito bem-vinda. Vai chegando aqui, coloca para mim seu nome, de onde é que você está me acompanhando. Se você for aluna do programa Mães com Carreira, coloca aí, hashtag PMC na Veia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, coloca aqui, hashtag nova, para eu poder te dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindas. Vamos começar? A aula aberta de hoje é sobre como trabalhar sem culpa por deixar os filhos. Conta pra mim, você se sente culpada por deixar seus filhos para trabalhar? Quando você vai trabalhar, você se vê várias vezes pensando nos seus filhos? Todas segundas e quartas temos aula aberta aqui no Instagram às 8 da manhã. Hoje eu tô um pouquinho atrasada, vocês estão vendo, né? Mas tá tudo bem. O importante é que a gente já vai começar. Vamos lá? Lanchinhos da Nutri Stefânia, seja bem-vinda, PMC na Veia. Muito bom. Sejam muito bem-vindas. Meninas, hoje a gente vai falar sobre como trabalhar sem culpa por deixar os filhos. Como que a gente faz para se livrar desse sentimento de tô fazendo alguma coisa errada? Não tá encaixando. Como que a gente faz para se livrar desse sentimento? Para conseguir trabalhar. Que linda! Fabi tá deixando um recado lindo aqui. Gratidão. Tudo começou graças a você. Deus abençoe, PMC. Fabi, começou, querida, pela sua dedicação, pelos seus talentos, pela sua decisão de fazer dar certo. E principalmente pela sua disponibilidade de entregar o seu melhor para ajudar outras pessoas. O que vai fazer sempre a gente ter resultado na nossa carreira, seja empreendendo, seja no mundo corporativo, seja onde for, é a gente estar ali por um propósito maior, é a gente estar fazendo algo que realmente faz sentido, em que a gente possa colocar os nossos melhores talentos e contribuir efetivamente para as pessoas. Isso faz toda a diferença. Vamos lá? Vamos chegando? Meninas, como fazer então para trabalhar sem culpa por deixar os filhos? Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Mel Bracarense, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e sou coach de carreira para mães. Eu ajudo mulheres a se reinventarem profissionalmente depois da maternidade. Vamos começar? Vamos lá. Primeiro, para a gente poder começar, eu acho importante a gente falar sobre a culpa. O que é a culpa? De onde vem esse sentimento de culpa? De onde vem isso que eu sinto? Como que eu sei se o que eu sinto é um sentimento de culpa? Identificar o que a gente sente é o primeiro passo para que a gente possa trabalhar aquela emoção. Muitas vezes a gente finge que não está vendo as situações. A gente tapa os olhos, a gente tenta tapar o sol com a peneira, o que a gente sabe que não funciona. Mas a gente tenta, porque muitas vezes é difícil olhar para uma realidade que a gente sente que não está preparada ainda para ver. E quando a gente fala de retomar nossa vida com um bebezinho no colo, é um turbilhão de pensamentos e sentimentos que a gente vai precisar trabalhar. A gente vai precisar olhar para eles. Há mulheres que sentem esse convite de olhar para isso ali, ó, com o bebê nos braços, às vezes com o bebê ainda na barriga durante a gravidez. Outras mulheres sentem isso depois de uns anos. Voltam a trabalhar depois da licença maternidade, no piloto automático, sentindo que a única possibilidade, que a única opção, que não há o que fazer. E aí, depois de um tempo lá na frente, percebem que precisam parar e se olhar. Percebem que ficou algo para trás, que precisa ser visto. Toda questão que a gente não consegue resolver nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, podem ser questões que nos fazem adoecer. Então, por isso que de verdade, eu peço de todo o coração que você que está aqui acompanhando comigo
se permita olhar para dentro de você e trabalhar essas questões no momento em que elas acontecem, no momento em que elas vêm à tona. Mesmo que ainda você não tenha clareza do que você está sentindo, mas você sabe que tem alguma coisa ali. Você sabe que tem que pensar sobre algo. Então, se abre para isso. Se permite no seu tempo, na hora certa para você, olhar para dentro de você, dizer sobre isso e se ouvir principalmente. O que é o sentimento de culpa? O sentimento de culpa vem quando a gente pensa que está fazendo algo errado, que está fazendo algo que a gente não deveria estar fazendo, ou que está deixando de fazer algo que a gente deveria estar fazendo. É daí que vem o sentimento de culpa. O sentimento de inadequação. O sentimento de estar deixando algo para trás. O sentimento de estar no lugar errado, fazendo a coisa errada. O sentimento, principalmente, de estar vivendo no passado. E algo que você já fez, ou já decidiu, ou não fez por uma decisão também. Ao invés de viver o momento presente. Ao invés de estar inteira no momento que você está vivendo. A maioria de nós, se não está passando hoje, já passou em algum momento por isso. Por ficar ali, oscilando entre o passado e o futuro. Ora vivendo um sentimento de culpa, de inadequação, olhando para o passado, pensando o que poderia ter sido, pensando como teria sido, pensando o que deveria ter feito ou que não deveria ter feito. Ou então, olhando para o futuro, pensando no que precisa resolver, no que precisa fazer, no que pode acontecer, do risco de acontecer, do não acontecer. E aí a gente desconecta completamente do momento presente. A gente fica ali, nesse piloto automático, seja angustiada, olhando para o passado, ou seja ansiosa, olhando para o futuro. E deixando passar a oportunidade de viver o momento presente. De ser a mulher que você pode ser, de ser a mãe que você pode ser, de ser a profissional realizada que você pode ser no momento presente. Logo que o bebezinho nasce, muitas transformações acontecem com a gente. Algumas facilmente observadas, porque são físicas, são fisiológicas, né? E quem passou por toda a transformação da gravidez sabe do que eu tô falando. Só que existem transformações que acontecem dentro. E essas que acontecem dentro são as maiores transformações. Essas que acontecem dentro são aquelas que são as melhores oportunidades pra gente olhar pra dentro da gente, sair do piloto automático, parar de viver oscilando entre o passado, que gera angústia, entre o futuro, que gera ansiedade, e começar a viver no presente, que é o único lugar que você tem capacidade de transformar a realidade. Você tem capacidade de mudar uma realidade que hoje não te agrada. É só no presente que você tem as ferramentas, os instrumentos e a possibilidade de mudar de verdade. O sentimento de culpa vem quando a gente tem pensamentos, crenças que nos fazem pensar que estamos erradas. Quando você se sente culpada por não estar com seu filho para trabalhar, é porque existe uma crença de que só você pode cuidar do seu filho. Existe uma crença de que estar longe do seu filho significa um risco para ele,
e talvez para você. E esse sentimento de culpa que nós mulheres sentimos por trabalhar, deixando os filhos, nem sempre é algo que vem de dentro da gente. Você já ouviu dizer, acredito que sim, de culpa materna? Tão comum isso, né? Culpa materna. O que é a culpa materna? Tem uma frase que eu abomino, que diz assim: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa frase naturaliza um dos piores entraves que nós mulheres temos de sermos felizes depois da maternidade. É como se a maternidade fosse uma exigência de abnegação, de abrir mão de você, de abrir mão da mulher que você é, de abrir mão da profissional que você é, de abrir mão de todos os papéis que você desenvolveu na sua vida até aqui. Como se a maternidade chegasse para te tirar coisas importantes da sua vida. E isso é feito numa embalagem, num embrulho de presente de uma maternidade romântica que é apresentada para nós. De que vai acontecer um amor incondicional. Você vai olhar para aquela criança e você vai ter certeza que você não é incapaz de amar alguém como você ama aquela criança. E para quem é mãe sabe que a gente ama realmente incondicionalmente os nossos filhos. Mas é um amor que é construído. Sim, todo amor é construído. Não é instantâneo. Não é olhou e amou. Não. Não é à primeira vista. Pode haver uma paixão, um encantamento, e é comum à primeira vista. Existem hormônios que têm essa função de desenvolver esse sentimento, esse amor ali, para que a gente, mulher, possa dar conta de tantos desafios que vêm com a maternidade. Se não houvesse esse hormônio, ou se não houvesse esse sentimento, seria muito mais difícil. Quando há um desarranjo desses hormônios, a gente sabe as dificuldades que muitas de nós temos de adoecimento psíquico ali, no período do puerpério. Da dificuldade de lidar com o bebê, da dificuldade de dar conta daquela rotina, daquela mudança, do processo do parto, do processo da amamentação. Cada uma com a sua história, cada uma com a sua experiência. A culpa materna é uma culpa cultural que a gente absorve como nossa, que a gente traz e assume como pessoal, como particular. Mas na verdade é algo que a sociedade naturaliza. Quantas mulheres se sentem culpadas por descansar depois da maternidade? Quantas? Eu me lembro quando acontecia comigo. Quando o Miguel era pequenininho, eu estava de licença maternidade dele. Meu marido saía o dia todo para trabalhar. Quando ele voltava, me pegava muito cansada com o Miguel nos braços. Alguns dias acontecia do Miguel estar dormindo na hora que ele chegava. E aí,
eu me sentia mal, como se eu tivesse à toa. Olha isso. Já se sentiu assim? É muito comum quando a gente se desconecta da gente mesma. É muito comum quando a gente começa a ter pensamentos, sentimentos e comportamentos para atender ao que a gente acha que as pessoas esperam da gente. Quantas mulheres se sentem culpadas por trabalhar depois dos filhos, mas se sentem culpadas também por descansar, por se cuidar, por se divertir. Quando chega uma rodinha de amigas, e aí, como você tá? Eu tô muito cansada, né? Tô muito cansada. Mas olha, deixa eu te ajudar, descansa um pouco. Não me permito, né? Não me permito descansar. É como que se, para ser uma boa mãe, a gente precisasse estar o tempo todo trabalhando, o tempo todo agindo, o tempo todo se dedicando. Tem um livro aqui, eu já indiquei aqui, tá? A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. Tem uma parte aqui, meus livros são assim, gente, estão 100% rabiscados, tá? Tem uma parte que ela diz assim, vou ler um pedacinho só aqui. Deixa eu achar um pedacinho aqui que fala o que a sociedade entende por maternidade. O que a sociedade entende por maternidade. Ser maternal implica abnegação, tolerância, amor incondicional, entrega, doçura, paciência, compreensão, altruísmo. Sim, são qualidades necessárias para que a gente possa cuidar dos filhos sem enlouquecer, né? A gente precisa, sim, estar aberta, se entregar, ter tolerância, ter paciência. Não é isso? Mas muitas vezes, o que a gente faz? A gente traz isso pra gente em todas as áreas da vida. Então a gente acha que a gente tem que abrir mão o tempo todo. Abrir mão na carreira, abrir mão nas relações sociais, abrir mão no casamento. Presta atenção numa coisa. A maternidade veio te trazer possibilidades. A maternidade veio te fazer sair do piloto automático. A maternidade não veio te fazer desistir daquilo que realmente é essencial para você. A maternidade te dá força, a maternidade te dá coragem, a maternidade te dá a decisão de fazer acontecer. A maternidade dá cansaço. E é por isso que você precisa se permitir descansar sem culpa. A maternidade te faz se desconectar de outras áreas da sua vida. Por isso que é importante, sim, você encontrar a sua medida única de maternidade e de carreira. E se permitir ter um espaço de realização profissional depois da maternidade. Você precisa se cuidar. É impossível cuidar de alguém quando a gente não se cuida naquilo que a gente precisa. É impossível
construir alguma realização, algum objetivo grande, quando as nossas necessidades, como mulher, como pessoa, não estão sendo atendidas. E olha lá, não coloque a responsabilidade por atender essas necessidades na mão de outras pessoas. É muito importante, é fundamental até, ter rede de apoio, ter com quem contar. Ninguém cria filho sozinho, ninguém. Ainda uma mulher que tem um filho sozinha, não cria sozinha. Rede de apoio é toda a estrutura que te ajuda a criar uma criança. Seja através de instituições, um berçário, uma escolinha. Seja através de pessoas diretamente, sejam pagas ou não, para serem rede de apoio. Sejam pessoas da família ou sejam pessoas contratadas. Para que você possa viver a sua medida de maternidade e carreira, você precisa se abrir para a rede de apoio. Eu recebo muitas mensagens de mulheres dizendo assim: não, mas eu não tenho com quem contar. Eu não tenho rede de apoio. Eu quero dizer o seguinte: você precisa construir a sua rede de apoio. Você precisa se abrir para isso. Você precisa parar de falar que você não tem rede de apoio. A palavra tem poder, tem força. Então, quando você diz que você não tem rede de apoio, você está se fechando para toda e qualquer possibilidade de rede de apoio que você possa construir. Então, você precisa se abrir para isso. Quando você se abre, você enxerga possibilidades que até então você não enxergava. Quando você se coloca na situação para ver a solução vem. Vem ali, ó, diante dos seus olhos. O sentimento de culpa, além de nos fazer muito mal, ele pode causar perda de autoconfiança, desequilíbrio emocional, perda de autoestima, sentimento de desesperança, de falta de fé, de incapacidade. Se sentir culpada não é bonito, não é bom, não te faz bem. Quebra essa crença cultural de que toda mãe precisa dizer que se sente culpada. Toda mãe precisa dizer que tá cansada. É importante você dizer se você tiver. E buscar solucionar. Buscar se livrar dessa culpa. Buscar descansar. Nossa, há muito tempo que eu não sei o que é me divertir depois dos filhos. Busca meios de se divertir. Outro dia, uma cliente minha disse o seguinte: Mel, eu tô precisando muito de um tempo com meu marido, mas eu não tenho coragem de deixar meus filhos para ter um momento com ele. Eu já deixo para trabalhar. Olha isso. Isso é muito comum. Outras mulheres que dizem assim: Mel, eu tenho saudade de encontrar com as minhas amigas. Eu tenho vontade de ter outros assuntos. Mas eu não tenho coragem de deixar meu filho para encontrar com as minhas amigas. Ele poderia ficar com o pai, ele ficaria super bem, mas sabe, eu que não dou conta. Tudo isso
é fruto desse sentimento de culpa. Desse sentimento de que se você olhar pra você, se você for a pessoa mais importante da sua vida, você tá errada. Como se você não amasse seu filho, como se você não cuidasse do seu filho, como se ele não fosse uma prioridade. Para! Você só pode ser uma boa mãe se você se sentir bem com a mulher que você é. Você só vai sentir orgulho de você como mãe no dia que você se sentir também orgulhosa e grata por ser a mulher que você é. Senão você acaba entrando numa corrida dos ratos. Você vai estar o tempo todo tentando provar pra você que você é uma boa mãe através do sacrifício. Através de abrir mão de coisas, através de fazer coisas que não fazem sentido pra você, mas que disseram pra você que toda mãe precisa fazer. A corrida dos ratos das mães é quando você tá o tempo inteiro se comparando e olhando pra você e dizendo pra você mesma que você não é uma boa mãe, que você não faz o suficiente, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, que você não pode fazer aquilo. E quando você vê, você tá num buraco. Se sentindo deprimida, cansada, mais cansada. Deixa eu te falar uma coisa. A maternidade traz muita privação de sono, né? Não traz? Naturalmente, os bebês estão aprendendo a dormir, estão aprendendo a mamar, depois estão aprendendo a se alimentar, estão aprendendo a sentar, a engatinhar, a andar. É muito intenso tudo isso, né? Isso é intenso pra gente que é mãe. Isso é muito intenso pra gente que é mãe. Então a gente fica realmente sem dormir. A gente fica cansada. Isso é real. Não tem fantasia aqui. A maternidade que eu falo aqui não é a maternidade embrulhada num papel de presente. Ainda que seja, com toda certeza, a maior bênção que eu tenho na minha vida. Eu arrepio pra falar disso. Os dois maiores presentes de Deus na minha vida são meus filhos. Mas isso não significa que seja fácil. Isso não significa que seja suficiente para me completar e para eu me sentir sem precisar ter mais nada na vida. Não! A maternidade é sim uma grande parte da sua vida, mas não é a única parte. A carreira também é uma parte importante da sua vida. E cuidado ao decidir abrir mão da sua carreira. Muito cuidado. Eu não tô dizendo pra você simplesmente voltar de licença maternidade e enfiar a cabeça num trabalho que não faz sentido, que te faz sofrer por estar ali, que te mantém no piloto automático. Não, não é isso. Mas olhe pra você e se permita conhecer outras possibilidades, outras formas de se realizar profissionalmente. Sim, é possível ser uma mãe presente e uma profissional realizada. Sim! Repete comigo. Sim, é possível. Coloca aqui no comentário. Sim, é possível. Escreve pra mim aqui. Sim, é possível ser uma mãe presente e uma profissional realizada, sem culpa. Eu vou te falar os 3 pilares para você não se sentir culpada por trabalhar, não se sentir culpada por viver, não se sentir culpada por cuidar de você, não se sentir culpada por descansar depois de ser mãe. Eu vou dizer pra você os 3 pilares
três pilares que vão te fazer ter uma maternidade mais alinhada com a mulher que você é. E quando você tem quando você vive esse modelo de maternidade, você se liberta da culpa, não tem espaço para sentir culpada na sua vida. Põe pra fora essa culpa. Tá valendo a pena para vocês estarem aqui? O que eu tô dizendo aqui tá fazendo sentido para você que tá aqui? Então eu vou te fazer um pedido. Eu vou começar agora o conteúdo que eu preparei para essa aula aberta. Vou começar agora. O que eu fiz até aqui foi um aquecimento para te colocar em conexão com você, para você silenciar o mundo e se ouvir. Uma das maiores dificuldades que a gente tem é isso. É calar o mundo à volta e ouvir o coração. Eu quero que você pense agora em três amigas. Três amigas que precisam estar aqui junto com a gente nessa manhã. Três amigas. E aí eu quero que você pegue o aviãozinho aqui, que tá aqui de baixo. Pega esse sinal de aviãozinho, já viu? Um aviãozinho assim, ó. Um desenho assim? Então, você vai apertar no aviãozinho. Quando você apertar, vai aparecer pra você todas as suas amigas aqui do Instagram. E aí você vai e seleciona. Três amigas. Vai lá e volta que eu tô te esperando aqui pra gente poder conversar. Eu vou falar a partir de agora os três pilares que você precisa ter na sua vida pra você exterminar a culpa da maternidade. A culpa por trabalhar, a culpa por descansar, a culpa por se cuidar, a culpa por se divertir, a culpa por viver, por ser mulher. Convida, volta aqui e fala pra mim. Mel, eu convidei fulana. Fala pra mim aqui. Quero saber quem tá comigo aqui mesmo. Carlinha! Que bom que você tá aqui. Hashtag PMC na veia. Oi, Lorena, Gracilene, seja bem-vinda. Jennifer, seja bem-vinda. Mi! Um beijo, minha querida PMC na veia. Que bom que vocês estão aqui. Patrícia, seja bem-vinda. Gigi, Angélica, Arte Suzy Costa. Suzy que você chama? Seja bem-vinda. Silvana, seja bem-vinda. Empreendendo com Baby, minha querida Maitê, seja bem-vinda. Frejaque, seja bem-vinda. Hashtag PMC na veia. Meninas, quem é aqui, aluna do PMC, coloca aqui pra mim, hashtag PMC na veia, pra eu ver você mais rápido. Quem tá chegando aqui hoje pela primeira vez, coloca aí, hashtag nova, pra eu saber que você é nova por aqui. Tá bom? Vamos lá. Ai, que bom. Já que chamou três amigas lindas. Gracilene, obrigada, querida. Chamou 8 amigas. Gente, Gracilene, que top. Gostei de ver. Vamos lá. Já chamaram as amigas? Posso começar? Vamos lá? Vamos lá. Eu quero te falar hoje de uma forma de você aprender a lidar com a culpa. Para você aprender a lidar com a culpa, você vai precisar conhecer o que eu vou te ensinar aqui. Para se livrar da culpa, você precisa chegar mais perto dela. Para resolver um problema, a gente precisa olhar para ele. A gente precisa conhecer aquele problema. Ai, gente, vou parar no meio do conteúdo, mas eu não resisti. Esther Costa, Esther acabou de entrar no PMC, turma nova, tô lembrando o seu nome, mãezinha saudável. Muito bom, seja muito bem-vinda, viu, querida? Michele Presnes também, PMC na veia, meninas, que bom que vocês estão aqui. Ó, só um recadinho rapidinho. Amanhã, terça, às 19 horas, mentoria
do PMC, tá? Novo ciclo, ciclo 19, turma 19 do PMC. Quero todas vocês lotando aquele Zoom, tá bom? Vamos fazer uma mentoria. Como é primeiro encontro do ciclo, vai ser de apresentação. Para quem já é antiga do PMC já sabe como que funciona, né? Então apareçam sim, para falar um pouquinho de vocês. Quem são as novas vão se apresentar e as que são de turmas anteriores do PMC, apareçam lá para dar boas-vindas para quem tá chegando, tá bom? Então vamos lá, meninas. Ai, que lindeza! Berenice tá aqui também. Keila, seja bem-vinda. Muito bom. Nossa, Mi, convidou 10, que maravilha. Vamos lá. Meninas, agora sim, agora eu vou focar aqui no conteúdo. Vamos lá. Hoje eu quero te ensinar como que você vai lidar com a culpa. Porque só lidando com a culpa que você vai conseguir se livrar dela. Sabe aquela culpa materna que todo mundo fala por aí? Ai, nasce uma mãe, nasce uma culpa? Não, não precisa ser assim. Eu sei que você já sente a culpa, porque a gente absorve todas essas crenças que são culturais, que são da sociedade. E quando a gente se torna mãe, a gente está num terreno tão desconhecido, tanta novidade, tanta mudança, que a gente demora um pouco mesmo para olhar para dentro da gente e perceber quais daquelas crenças, quais daquelas verdades são verdades mesmo para nós e quais são sociais, quais são culturais, que a gente não precisa absorver pra gente, se a gente não quiser. E uma delas é a culpa materna. Ser mãe não é pra você se sentir culpada. Ser mãe é para que você tenha a oportunidade de participar do desenvolvimento, da criação de uma pessoa. É uma oportunidade de você estar ali, vendo e convivendo, vivendo a maternidade. Mas a maternidade não vem para te fazer sentir culpada por trabalhar, por descansar, por se cuidar, por se divertir. Quantas mulheres eu vejo trabalhando, pensando nos filhos, cabeça no trabalho, pensando nos filhos. E quantas mulheres eu vejo também que abriram mão da carreira para ficar com os filhos, mas estão ali pensando como seria se trabalhasse, como seria se tivesse o seu dinheiro, como seria se no lugar daquele vazio, da falta de um trabalho que faz sentido, tivesse um sentimento de ser útil, um sentimento de contribuir, um sentimento de fazer diferença para as pessoas. Você não precisa escolher entre ser uma mãe presente ou uma profissional realizada. Você não precisa escolher. A sociedade, muitas vezes, nos diz que sim, que ou você é uma mãe presente e abre mão das outras coisas, trabalhando ou não, tá? Tem mulheres que abrem mão geral mesmo. Saem do trabalho e se dedicam full time ao filho. Mas tem mulheres que continuam trabalhando, mas como zumbis. Eu, quando voltei de licença, eu tava assim, parecendo um zumbi na empresa. Totalmente desconectada e desinteressada do que estava sendo feito ali. Eu rezava para não ter reunião, para eu poder ficar mais sozinha na minha mesa. Não queria nem olhar para as pessoas, não queria falar, não queria interagir ali no trabalho. Não fazia sentido para mim estar ali. Muitas vezes eu procrastinava. Sabia o que eu tinha que fazer. Era algo que eu estava acostumada a fazer, que eu sempre fiz. Ai, mas como era difícil estar ali depois da maternidade. Como era difícil estar ali. Eu olhava para aquele lugar, para aquelas pessoas e dizia, meu Deus, como é que eu faço para fugir daqui?
E aí vem aquelas vozinhas na minha cabeça. É assim mesmo. Não se preocupa. Toda mulher deixa o filho beber com alguém e volta a trabalhar. É assim mesmo. Isso acontece com todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu não quis isso pra mim. E eu sei que você também não é todo mundo. Eu não tô dizendo, longe de mim dizer isso, pra você sair do trabalho, pedir demissão ou sei lá o quê, pra ficar exclusivamente com seu filho. Não é isso. O que eu tô dizendo é que é importante você aproveitar toda essa energia criadora da maternidade, energia de criação da maternidade. Sim, energia de vida. Lembra que você gerou um filho? Tem ali, ó, nos seus braços uma vida nova ali. E assim segue. Você foi parte ou é parte essencial desse processo de criação. De criação. Você entende? Você entende? O privilégio disso, a oportunidade disso, o poder e a força disso. Escreve pra mim aqui nos comentários. Meu poder. Meu poder. Eu quero que você sinta dentro de você que a maternidade te faz mais forte, te faz mais poderosa, te faz mais conectada com as maiores forças e energias do universo, te faz mais conectada com Deus. A maternidade te coloca alinhada com muito poder, com muita energia. E aí você tem dois caminhos. Você tem um caminho de olhar para isso. E você tem um caminho de continuar no piloto automático, fingindo que não é com você. É uma escolha que só você vai fazer por você. Por mais que as pessoas falem com você, você é adulta. Você é responsável pelas suas próprias escolhas. Você é mulher. Esse poder é seu. Essa força, essa energia é sua. Para você poder se livrar da culpa depois de ser mãe, essa culpa materna, você precisa de 3 pilares. O primeiro deles é ter um trabalho e uma vida alinhada com quem você é. É você ter um trabalho e uma vida que te permita ser você, que te permita conhecer, reconhecer e aplicar os seus talentos, que te permita fazer escolhas que te deixem em paz e não ansiosa, que te permita viver os seus valores, viver as suas prioridades, as suas, não do mundo. Viver as suas escolhas e não aquilo que você acha que as pessoas esperam de você. O primeiro pilar para você não sentir culpa como mãe é você ter uma vida e uma carreira alinhada com quem você realmente é. E para isso você precisa se conhecer, você precisa se abrir, você precisa se ouvir. Você precisa enfrentar o medo que vem, o freio na barriga que vem, quando a gente percebe que a gente não se conhece.
Quando a gente percebe que a gente não sabe nem dizer quem a gente é, o que a gente gosta. Quando a gente percebe o quanto é difícil falar dos nossos talentos. Isso diz, sim, de uma desconexão que você está com você mesma. Mas te mostra também uma grande oportunidade de você se conectar com você. De você sair do piloto automático. Você só consegue resolver um problema quando você o enxerga. Quando você o reconhece como um problema. Enquanto você tá ali, sem perceber que existe um problema, você não pode resolvê-lo. Você não pode se livrar dele. Tem mulheres que dizem assim, eu não me sinto culpada, não. Eu não me sinto, não. Hoje eu não me sinto mais. Mas eu tenho que confessar, eu me senti muito culpada por muito tempo. Eu sentia culpa de descansar. Eu sentia culpa de estar em casa com meus filhos, eles estarem na TV e eu descansando. Eu sentia culpa por isso. Culpa dele chegar e eu me sentir julgada. Porque eu poderia estar fazendo alguma coisa com eles, eu poderia estar brincando de massinha, eu poderia estar, né? Não poderia? Quantas vezes a gente se atropela focada em atender a algo que a gente acha que o outro espera. Muitas vezes o outro não tá nem ligado nisso. E se ele tiver também, é uma questão que é dele, não é sua. Se o outro tem alguma expectativa, que ele atenda essa expectativa. Que é dele. E cabe a você atender as suas. Quais são as suas expectativas? O que você espera de você como mulher? Qual a vida que você quer ter? O que você espera de você como profissional? Qual a carreira que você quer ter? Mel, não dá. Eu já estudei muito. Me graduei, me pós-graduei, me especializei, blá, 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 blá. Não dá pra mudar mais. Será? Você vai passar mais 10, 20 anos de carreira trabalhando em algo que não faz nenhum sentido e que drena a sua energia todos os dias, que vai te matando aos poucos. O medo de perder não pode ser maior do que a vontade de ganhar, do que a visão que você precisa ter de que você pode. Basta que você saiba como fazer. Basta que você tenha método para se olhar, para se reconhecer, para fazer mudanças. O segundo pilar que te faz se livrar da culpa de trabalhar e de viver, de descansar, de se cuidar, de se divertir depois da maternidade, é você ter uma rede de apoio de verdade. Uma rede de apoio alinhada com quem você é. Uma rede de apoio que respeita a sua forma de maternar. Uma rede de apoio que vai seguir aquilo que você decide, escolhe para o seu filho. Seja com relação aos cuidados, seja com relação à alimentação. Eu vejo muitas mulheres que se sentem mal por deixarem seus filhos com outras pessoas porque tem medo. Tem medo de ser oferecido para eles coisas que elas não concordam em dar. Medo de não terem a mesma paciência com eles que elas têm. E por aí vai. Para você se sentir em paz e deixar seus filhos para viver outras áreas da sua vida, como mulher, como profissional, você precisa ter uma rede de apoio bem constituída.
Você sabe o que é rede de apoio? Fala pra mim, você sabe o que é rede de apoio? Rede de apoio é aquela estrutura para que você possa criar uma criança sem enlouquecer, sem adoecer. Para que você possa criar seu filho vivendo a sua medida de maternidade. Para que você possa criar seu filho possibilitando que ele tenha outras pessoas adequadas cuidando dele. Existem redes de apoio que são pagas. Outras redes de apoio são da família. Outras redes de apoio são amigos. Outras redes de apoio são instituições. Berçário é rede de apoio. Escolinha é rede de apoio. Babá é rede de apoio. A avó que olha a criança é rede de apoio. A tia que olha a criança é rede de apoio. Pai e mãe são rede de apoio um do outro. Sabia? Pai e mãe são rede de apoio um do outro. Não é assim? Sabe como é que a gente tá fazendo aqui em casa nesse período de pandemia? Nós temos 2 filhos. O Miguel, que é maiorzinho, tem ficado comigo. Ele faz aula online à tarde. Ele fica em casa enquanto eu trabalho e à tarde ele faz a aula online dele. O Samuel, que é menor, tem 4 anos, vai com o pai pra tríade 3 vezes na semana. Porque ele tem 4 anos. Ele precisa de espaço, ele precisa de ter mais atenção. E aí ele vai pra lá. A tríade é um co-work familiar que tem aqui em BH. Que eu sou muito orgulhosa, porque quem criou a tríade foi a Camila Colares, que fez o PMC lá em 2017. E aí assim, todos os dias, ele pega o Samuel e leva o Samuel. Todos os dias não, 3 vezes por semana. Leva o Samuel pra tríade. Ele trabalha enquanto o Samuel brinca. Lá tem um quintal. E aí depois, eles voltam. E aí eu tenho um tempo com o Samuel, né? Então assim, você precisa criar um processo que funcione pra você. Um processo que te deixe segura, te deixe em paz. E não é só pra trabalhar, mas pra viver de forma geral. Pra você descansar. Sim, vale deixar os filhos um pouco com alguém pra você descansar. É necessário. Pra você ser uma boa mãe, você precisa estar bem. Você precisa cuidar de você. Você precisa permitir que outras pessoas te ajudem a cuidar de você. Você não precisa estar cansado o tempo todo. Estar cansada não te faz uma melhor mãe. Pelo contrário. Estar cansada te faz sentir mais culpada como mãe. Te dá a sensação de não estar dando conta. Impacta na sua autoestima, na sua capacidade de ver possibilidade de resolver problema. Te coloca numa vibração ruim. O terceiro pilar para você não sentir culpa depois da maternidade, culpa por trabalhar, culpa por descansar, culpa por se cuidar, culpa por se divertir, é você viver a sua medida. Coloca pra mim nos comentários aqui. A minha medida. A minha medida. O que é a minha medida? A minha medida de maternidade e a minha medida de carreira.
E quando eu falo de maternidade, eu tô falando de família. E quando eu falo de carreira, eu tô falando dos outros papéis que a gente tem para além da maternidade. Coloca aí, minha medida. Minha medida. A sua medida única de maternidade e de carreira. Filhinho, abaixa um pouquinho aí, por favor. Miguel, abaixa um pouco, filho, tá muito alto. Começou a fazer um barulho aqui, tô com medo de interferir no áudio pra vocês. Então, deixa eu ajeitar isso aqui. Então você precisa encontrar, identificar a sua medida de maternidade e a sua medida de carreira. Que medida é essa? Qual a sua medida de maternidade? Qual a sua medida de carreira? Quantitativamente, o que é importante para você como mãe? Quantitativamente, o que é importante para você como mãe? Qualitativamente, o que é importante para você como mãe? E como mulher? Como profissional? Como amiga? O que é importante para você? Quantitativamente e qualitativamente. O que é importante para você? Quando você vive uma vida alinhada com a sua essência, quando você tem uma rede de apoio bem construída, e a forma de fazer isso, tá? Quando você vive a sua medida única de maternidade e carreira, não há espaço para culpa. A culpa materna é algo que vem de fora. É algo que você aprendeu que era certo viver. Ou que você aprendeu que não tinha como se livrar. Que era um ônus da maternidade. Não, não é. Você não precisa se sentir culpada. Você não tem culpa de nada. A menos que você esteja de fato fazendo algum mal. Para você mesma, para o seu bebê. Fora isso, o que você tem é responsabilidade por agir, por realizar, por fazer acontecer. E aí, quando você assume a responsabilidade, ao invés de se sentir culpada, você tem a capacidade de mudar a sua realidade. Quando você entende as situações como oportunidades, como aprendizados e se dispõe a se abrir, a se conhecer, a fazer escolhas mais alinhadas com quem você é, a trabalhar em algo que tem um propósito maior na sua vida, que faça sentido. Gente, é difícil mesmo sair de casa, deixar os filhos por um trabalho que não faz sentido. Por um trabalho que um dia pode ter feito, mas hoje não faz mais. É difícil sair de casa pensando que você vai ficar 12, 14 horas fora de casa por um trabalho que não cabe mais na sua vida. O que você precisa é se permitir olhar para você, entender qual a mudança e se planejar com segurança, com tranquilidade, com apoio, para que as coisas aconteçam e você tenha a vida de uma maternidade leve, que agrega na sua vida como mulher, que agrega na sua vida como profissional, que te permite não ter que escolher entre ser uma mãe presente e uma profissional realizada. Eu quero agradecer cada uma de vocês que passou esse tempo aqui comigo e quero pedir, se fez sentido para você essa aula aberta, que você pegue esse aviãozinho aqui
e mande para as amigas. Um beijo, fiquem com Deus